Boa noite, tropa. Vou fazer um videozinho rápido porque tá entrando bastante novato e eu acredito que tem alguns que nunca jogaram. Então eu vou fazer uma breve explicação sobre as classes para vocês conseguirem escolher o que vocês querem fazer e tentar antecipar um pouco do jogo de vocês para conseguirem participar da Oi logo ou participar do PVP logo, visto que o jogo nesse servidor especificamente no Ragnar Play ele é um pouco acelerado, certo? Então você cria o boneco e você vai começar como novice ou aprendiz em português, né? A partir do noviço você pode virar qualquer uma das classes, incluindo o super aprendiz, que é basicamente uma mistura de todas as primeiras classes. Ele tem acesso a todas as habilidades e você pode fazer diversas builds, só que é uma classe muito difícil de você deixar forte, muito difícil de você encaixar em qualquer modo de jogo. Tem que ser muito bom para fazer isso funcionar. Tem quem consiga, mas eu não recomendo para um iniciante. A segunda opção é o espadachim, que vai se tornar ou o Knight ou o Paladino, né? Crusader, Templário. Do Knight você pode se tornar o Lord Knight, que é a transclasse, e do Templário você pode se tornar o Paladino, que é a transclasse. O Lord é um personagem de corpo a corpo que dá mais dano, ele é mais focado em dano e resistência. E o Paladino ele já é uma classe que é especificamente para resistência. Ele também consegue dar dano baseado na Vit, o Lord dá dano baseado na força, mas a diferença principal, na minha opinião, é que o Paladino tanca mais e ele tem opções de fazer algumas builds com Int que podem ficar interessantes. A segunda opção é o Magician, né, o Mago, que você pode se tornar ou um bruxo ou um sábio. A transclasse do bruxo é o bruxo superior, ou High Wizard, né? Ele é uma classe também focada mais em dano de vários elementos diferentes, enquanto o professor é uma classe focada em controle de mapa e controle de grupo. Você consegue tirar os buffs do inimigo, proteger o terreno, impedir que alguém te bata de longe, esse tipo de coisa. Ele também consegue dar bastante dano, mas é um pouco mais difícil de construir esse dano. Na opção do bruxo você consegue construir o dano com um pouco mais de facilidade. Aí tem o mercador, que pode virar ou o ferreiro ou o alquimista. E a transclasse do ferreiro é o Whitesmith, mestre ferreiro. E do alquimista é o criador ou biochemist. O mestre ferreiro é muito forte, só que nesse servidor especificamente todo mundo tem acesso a um item que se chama anel de ressonância, se eu não me engano. Esse anel faz com que apareça uma habilidade do chão que tira todos os teus buffs de agilidade. E para bater o maior dano possível, o Whitesmith depende de uma habilidade que que é um buff de ágil, então ele perde. Então é uma classe muito forte, mas que está meio inutilizada. Não sei se eu recomendo para quem está iniciando. O alquimista vira o criador, e o criador é uma classe mais baseada na bomba ácida, é um DPS alto, que se baseia em inteligência e na Vit do oponente. Então é uma boa classe se você quer ser um dano no time. Aí tem o Gatuno, ou Tiff, que vai virar assassino ou rogue, arruaceiro, né? E a transclasse do assassino é o assassino cross, o Sinx, que vai dar muito dano com Katari, com adaga, e tem a opção de botar veneno mortal, que é algo que aumenta muito o teu dano. Já o Stalker, ele tem a opção de copiar a habilidade de outros personagens. Ele é uma classe que pode fazer várias builds diferentes por conta disso, inteligência, destreza, força, etc. Então essa é uma classe que depende muito da tua criatividade e da tua estratégia. Mas de modo geral, o mais popular é o Sinx, na transformação, né? Para transclasse. Aí outra classe que é bastante importante para o Oi é o arqueiro, que vira caçador ou bardo, e depois vira sniper ou clown. A transclasse do bardo, em português, se eu não me engano, é menestrel.
O Sniper na Oi, ele normalmente é focado em trap. A sua função é botar o máximo de traps que você conseguir no chão, em lugares estratégicos, e não morrer, porque se você morre, as traps caem. Mas ele também pode ser um personagem de rajada, para dar o máximo de dano possível, e aí você depende mais de destreza. E a função do Menestrel e da Dançarina, eles têm funções diferentes, porque essa é a única classe que quando muda de sexo, muda de função. O Clown ele é mais focado no Brage, para permitir que as outras classes consigam castar mais rápido as magias. E para isso ele precisa de muita inteligência. Ele também pode dar dano, mas o dano depende de uma destreza alta. E eu acho que no caso da guerra é mais focado em inteligência mesmo, para você conseguir utilizar os seus buffs nos seus aliados e também usar o destino das cartas. E para Odalisca é a mesma coisa, depende mais de int do que de dex na Oi, mas também pode bater com dex. Ela tem uma habilidade que aumenta muito a mana dos nossos aliados e tem classes que dependem de mana para dar dano, então logo essa magia é bem útil na hora da guerra. E aqui a minha favorita, que é o Noviço. O Noviço pode virar o Sacerdote ou o Monge. E a transclasse do Sacerdote é o Sumo Sacerdote, que vai ter acesso à magia Sumptio, que diminui bastante o dano do oponente. E o Champion, que vai ser o dano mais alto do jogo em instante, né? Aquele dano que é uma porrada só. Não é o DPS, que é um dano constante, né? O Champ normalmente é utilizado para matar classes que estão muito resistentes, tipo Paladino, ou o próprio Sumo Sacerdote, que acaba ficando bem resistente também. Então o Champ é utilizado para matar essas classes numa porrada só. Só que ele tem as suas compensações, ele depende de muita coisa para dar essa porrada, né? O Sumo é uma classe que tem bastante build também, mas na guerra ele usa principalmente vitalidade e destreza, e o Champion usa principalmente força e destreza. Precisa de vitalidade também, mas aí são questões de builds que a gente pode analisar depois. Isso é um resumo, super resumo, sobre todas as classes para te ajudar a escolher. Na Oi, as classes que são mais usadas Paladino, Bruxo, né, o Bruxo Superior, o Professor, o Criador, o Sinx, o Rogue não é tanto, mas aparece, o Sniper, aqui Clown e Oda também, normalmente um sumo para cada time, às vezes 2 no máximo, e o Champ, né? Não é comum a gente ver tanto LK, não é comum a gente ver tanto Stalker, não é comum a gente ver tanto Whitesmith, é mais as outras classes que eu falei ali, certo? Resumaço, segue o baile, tamo junto.